Eu sou o Caio, atleta e professor de parkour, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o campeonato que rolou lá em Curitiba, o Parkour CWB 2026. O CWB rolou agora no dia 5, se eu não me engano. Eu não cheguei a acompanhar no dia, mas eu vi depois, né, as notícias saindo, a galera falando quem ganhou, quem perdeu, postando também as lines que fizeram, como foi no speed, como foi no skill. E eu fiquei muito intrigado, fui falar com o Biel, né, parabenizar ele, e ele falou que eu devia gravar sobre. E aí eu pensei, ué, por quê? Foi diferente? O que tem de mais nesse campeonato? E aí eu fui atrás pra ver e realmente foi muito louco o campeonato. Então vamos falar hoje um pouquinho do que fez esse campeonato ser realmente diferenciado dos outros. A começar que o CWB, que acontece lá em Curitiba, já tem alguns anos, mas nos anos anteriores eu também só acompanhei pela internet e tudo mais. E toda vez que rola esse campeonato, ele é um campeonato de rua, então ele acontece em praças, em diversas praças por lá. E a galera da organização faz meio que um circuito, então tem diversas praças marcadas no mapa e a galera tem que ir de praça em praça executando vários movimentos para poder se classificar no skill, por exemplo. E o speed especificamente, se eu não me engano, é todo mundo numa praça só e a galera faz o mesmo percurso ali para ver quem vai melhor para passar para as finais. Mesma coisa o freestyle, todo mundo se junta num lugar só para poder fazer ali o freestyle e julgar quem vai passar para as finais. Mas especificamente o skill ele é bem diferente, então funciona nesse esquema de ter várias praças, a galera explora a cidade, descobre os picos, o que é muito da hora, porque até eles conseguiram nesse campeonato ter apoio da prefeitura de Curitiba para poderem usar as praças, para poder usar os espaços sem ter um problema, né, burocrático e tudo mais. E pô, isso é muito foda. O parkour conseguindo ter apoio e reconhecimento ali do estado para ter competições realmente ao ar livre, pô, a gente poder usar as pracinhas que a gente já usa para treinar. Então isso foi um dos diferenciais dessa competição, mas tem mais. Como eu falei, eu não acompanhei no dia e muito menos estava lá, né? Eu não viajei para Curitiba dessa vez. Quem sabe numa próxima. Mas o maior diferencial que eu achei foi a live. Eu não acompanhei, eu não estava vendo, eu não vi como foi organizado e eu parei para assistir a live. Foram separadas em algumas lives perfeitamente separado lá sobre qual foi a classificatória do skill, qual foi a classificatória do speed, do freestyle, tudo separado, cada coisa em uma live. Depois teve também as finais de speed, skill, freestyle, tudo separadinho também, junto com a premiação. A única coisa que aconteceu foi que não deu para eu ver o freestyle feminino, porque a live foi pro Beleléu porque acabou a bateria do celular que estava transmitindo. Mas até então, tudo bem, não foi uma perda inestimável, dá para achar no Instagram das minas que estão postando. E também eu vou ver se eu consigo botar algumas cenas aí para vocês, se elas já tiverem postado. Mas acredito que todo mundo vai postar sobre isso. Mas o que mais me impressionou é que só acompanhando as lives curtas de 20, às vezes 30, tinha uma live do freestyle que foi até 1 hora, mas aquilo que você consegue ir puxando ali no Instagram mesmo, olhando parte por parte, você consegue ver a line de cada um. E eu achei muito da hora, porque deu para eu acompanhar de forma muito rápida e conseguir trazer aqui para vocês muitas informações e meu feedback sobre o que eu achei da competição. E outra coisa que agregou muito a essas lives foi a participação da Valéria, se eu não me engano. Se eu não me engano é o nome dela. Eu não conheço ela, mas comecei a seguir no Instagram. E eu diria que é necessário, tá? Coisa de necessidade mesmo. A Volts deveria chamar essa mina para narrar a Volts desse ano ou do próximo ano. Ela conseguiu trazer um entretenimento ali na live, de conseguir conectar quem está assistindo com o que está acontecendo. Então muitas vezes até ela não sabia o que estava rolando ali, mas ela estava ali ativamente participando, ia percebendo, ia comunicando para a live. Pô, a pessoa fazia uma line do speed, ela ia lá e falava o tempo da pessoa, falava uma vez, falava duas, falava características de cada atleta. Por mais que não conhecesse todos, dava para ver que ela conhecia um ou outro. Só que ela conseguia trazer essas informações simples e que agregam muito, tá ligado? Eu posso dizer com propriedade que assistir uma live maçante de parkour é insuportável. Para fazer o vídeo da Volts, não sei se vocês acompanharam, mas tá aí no canal, eu tive que acompanhar papo de 3 dias com lives de 12 horas, lives muito mal planejadas, que pô, ficava uma coisa repetitiva, maçante. Das 12 horas, 3 horas, 4, 5 horas eram realmente de parkour, o resto era uma baita enrolação. Então é muito maçante.
Mas eu acredito que seja mais uma questão de pensar essa questão do entretenimento mesmo, de como as coisas acontecem, de como organizar para cada coisa tá no seu ritmo ali e não ficar uma coisa jogada, tá ligado? Uma live muito longa e jogada às traças. E eu senti que a organização do CWB conseguiu, para mim, se equiparar à organização da SPL, por exemplo. A SPL tem esse esquema de conseguir fazer as coisas estarem sempre no mesmo ritmo. Então o speed não tem enrolação, vai um, marcou o tempo, vai o próximo, marcou o tempo, vai o próximo. E assim vai. O skill também, foi um, beleza, fez ali a sua participação no skill, pau, marcou lá o quanto que ele fez, próximo, e bora, tá ligado? Sem perder muito tempo. Mesma coisa o freestyle, eles fizeram bem rápido, não deram notas, né? Mas fizeram lá o julgamento deles e já foi o próximo. E eu acho que isso agrega muito, porque as competições de parkour, a gente tem uma demora imensa, porque são 3 categorias, normalmente são vários dias de competição. Então você depender de uma organização não tão bem encaixadinha ali, pode atrapalhar, tá ligado? Porque aí você vai demorando mais, perde tempo aqui, perde tempo ali, tem que compensar aqui e ali. Então é algo que pode atrapalhar e é algo que a CWB conseguiu se destacar muito, pô. A competição foi muito bem organizada. Então agora vamos ao que interessa. Eu vou tratar aqui só as finais, tá bom? Eu não vou falar muito sobre as classificatórias. Essa competição não teve semifinais, então foi só classificatória e finais. Mas eu vou falar aqui das finais porque as classificatórias, principalmente do skill, é algo bem bagunçado. Não tem como trazer aqui quem fez tanto, quem fez tais skills, quem não fez tais. Então é algo que vai ficar meio por alto aí. Se vocês quiserem procurar, tem como achar no Instagram da galera. Mas é isso, acho bem difícil achar essas classificatórias. Vamos focar nas finais, que é o que todo mundo tá postando também. Para as finais do skill, speed e freestyle, passaram 8 atletas. Então, de todo mundo que participou, eles passaram só 8 pessoas do feminino e masculino para as finais. Eu não vou falar aqui de todo mundo que participou, até porque teve muita gente, mas eu vou comentar aqui pelo menos dos 3 primeiros, beleza? Dos pódios. Para começar aqui no feminino, tivemos a Ruby acertando 3 skills e ficando em primeiro lugar, a Romina acertando 2 skills e ficando em segundo lugar, e eu não cheguei a ver a premiação, como eu disse, teve uma live que se perdeu, então a premiação do skill feminino, freestyle e etc, eu não consegui ver. Mas tiveram 2 atletas que acertaram um skill. Pode ser que tenha tido um desempate, eu não sei dizer, mas eu vou dizer que o nome das duas foi a Sofia e a Marcele. Pô, os skills do feminino estavam bizarro. Eu não sei quem montou, mas estava de parabéns. Eu senti que vocês confiaram demais nas atletas femininas e eu acho que é isso que falta também. Tem que confiar, tem que colocar um skill difícil para incentivar, porque querendo ou não no masculino é o que acontece toda a competição, todo ano. A galera põe um skill no nível do Biel, pô, no nível do Matheus, no nível, sei lá, do André Vilela da vida. Só que, mano, não é todo mundo do Brasil que tem o nível deles, mas não quer dizer que a gente não pode tentar. Então é isso, eu acho que a ideia nas competições femininas é isso aí, bota o skill lá na altura. Se as minas conseguirem, ótimo. Se não conseguirem, que consigam tentar, que consigam se desafiar e tentar melhorar. Porque isso é muito importante e só tinha mina muito boa lá, viu? Elas tentaram e conseguiram muitos dos skills que estavam bem difíceis. Agora, no skill masculino, tiveram algumas coisas que atrapalharam. Como eu disse, a competição é ao ar livre, são em pracinhas. A parte do skill do masculino aconteceu de chover, mas pelo menos um dos atletas conseguiu participar antes de chover, então fez os skills lá na pracinha mesmo, que foi o Gabrielzinho. Ele começou lá o tempo dele, se eu não me engano eles tinham 3 minutos para tentar fazer 5 skills, e o Gabrielzinho conseguiu acertar um skill, ele conseguiu acertar uma running play de 16 pés. E isso é importante porque ele acertou. E aí ele continuou, né, tentou fazer, só que a chuva começou a engrossar e aí tiveram que cancelar ali fora. Só que mantiveram o ponto do cara, ele acertou. E eles conseguiram ajuda da Parkour.b, que é uma academia de parkour lá de Curitiba. E aí o Gabrielzinho conseguiu continuar, né, o tempo dele no skill lá dentro, não acertou nenhum outro skill. Mas também tiveram os outros atletas, só que eles tiveram que participar dentro da ponto B, então não tiveram a chance de tentar lá na pracinha, mas tudo bem, né? Então segue a vida.
Dos 8 atletas, só 3 pessoas acertaram algum skill, né? Foi o Gabrielzinho, que eu falei. Ele acertou um skill, que foi aquela Running Pre. Na ponto B ele não acertou mais nenhum. O outro atleta que acertou foi o Gustavo Elias. Ele acertou um skill também, muito brabo. E o outro atleta, obviamente, foi o Biel, que foi o vencedor. Ele acertou 3 skills, conseguiu fazer quase tudo lá. Teve um skill que ele até chegou a quase acertar, mas disseram que estava errado. E eu concordo com quem disse que estava errado. Ele fez um polycat, só que ele alterou a posição das mãos dele. Então falaram que não valeu, porque na regra que eles estabeleceram, não podia. E isso é muito importante, sabia? Porque se o Biel acerta tudo que os caras propõem, é chato. Eu vou falar a verdade, é chato. É chato você ir na competição, ver os caras acertando um skill porque os bagulhos são bizarros, e aí você vê lá o Biel acertando 5. É chato, pô, é chato. A gente quer ver o Biel passando perrengue. A gente quer ver o Biel sofrendo lá pra fazer os skills. Porque tem que ser um nível desafiador pra todo mundo. Se o cara tá muito acima, aí é outra parada. Os skills tem que ser mais difíceis. Mas foi muito legal, porque deu pra ver a resiliência dele. Ele foi lá, fez, julgou que tava certo, conseguiu cravar bonitinho, um lachê muito longe. Tentou cravar, cravou. Desceu, o cara falou, pô, não valeu. Ele, beleza, subiu lá, fez de novo e acertou. Sem muito choro, sem muito migué. E é simples assim, pô. Todo mundo lá tá competindo baseado nas mesmas regras. Então, se alguém errou, repete, faz de novo. Simples assim. Agora, vindo para as finais do Speed, tivemos menos minas competindo. Tiveram só 4 nas finais do Speed. Mas as 4 conseguiram correr muito bem. As minas que ficaram em primeiro e segunda correram bem abaixo do tempo das outras minas. Então, a Romina, que ficou em primeira, fez em 15 segundos e 80. A Emily, que ficou em segunda, fez em 16 e 37. As outras conseguiram fazer a Luna em 18 e 36. Eu tô pegando minha colinha aqui, viu? Não julguem não. 18 e 36. E a Marcele conseguiu fazer em 20,97. Pô, elas conseguiram fazer um tempo muito abaixo das outras minas. Elas conseguiram fazer 16 e a outra mina fez 18. A outra só fez 20. E ainda assim foram tempos muito bons, viu? Elas conseguiram correr bem, melhorar as lines delas, porque tiveram 2 chances. A primeira, a maioria, foi lenta. E a segunda, eles foram bem melhor. No speed masculino, a gente já teve uma coisinha um pouquinho diferente. Os caras tiveram tempos totalmente parecidos. Todo mundo fez um tempo muito bom. Então todo mundo correu o máximo que conseguia na primeira line. O único que não conseguiu fazer tão bem foi o Murilo, porque ele errou uma parte lá e aí ele acabou na primeira line dele fazendo 16 segundos. Mas todo mundo que tentou ali do masculino conseguiu fazer na base de uns 14, 14,20, 14,30. E foi muito louco, pô. Todo mundo ficou muito parelho. Tanto é que o segundo e terceiro lugar só foram decididos nas segundas lines, que aí deu pra ver realmente quem tinha feito mais rápido ou não. Mas, como vocês sabem, o Biel é uma bala, e aí na primeira line mesmo o cara fez em 13 segundos e 20, então não teve muito o que fazer, ninguém conseguiu chegar nem perto desse tempo, e ele nem repetiu a segunda line. Bielzada ficou em primeiro. Em segundo lugar ficou o Bessa com 13 segundos e 83. Bichão foi rápido. Em terceiro lugar ficou o Gudites com 13 segundos e 91. E para vocês terem uma noção de como todo mundo ali estava correndo muito bem, o Gudites, ele passou em sétimo para a final e ele conseguiu ainda assim ficar em terceiro, porque estava todo mundo correndo tão parelho ali, estava todo mundo no mesmo tempo, que não deu muita diferença. Então todo mundo ali tinha a capacidade de chegar em segundo ou em terceiro. Primeiro eu não diria, porque o Biel realmente está mandando muito, aí não tinha muito como pegar no momento. Mas não desistam, viu? Vocês que estão competindo aí, não se amedrontem. Tem que tentar pegar o Biel mesmo. Tem que tentar treinar mais, comer melhor, dormir melhor, pra ganhar desses caras, velho. Porque pensa bem, se a gente tem um Biel no Brasil, se ele for pra lá fora, ganhar dos caras na SPL, a gente vai ficar aqui o quê? Só assistindo? Vocês têm que competir também, rapaziada. Vocês têm que treinar mais, comer melhor, dormir melhor e pegar esses caras, mano. Tem que chegar no nível deles. Os caras não são semideus não, velho. Os caras é humano, os caras treinam, dorme bem todo dia, come bem todo dia, trabalha. Mano, vocês têm que tentar também. Vocês conseguem, viu? E uma coisa que comprova isso é que o Biel não foi o único que fez abaixo de 14, tá ligado? Todo mundo conseguiu chegar num tempo muito bom, velho. Tenho certeza que se todo mundo ali tivesse chance de tentar mais algumas vezes, ia chegar num tempo bom.
Então, gente, não desiste não, velho. O cara tá ficando cada vez mais próximo de vocês. Ele pode ser muito bom, mas vocês estão chegando no nível, então é só continuar. Agora, vindo pro style, eu infelizmente não tenho como saber como é que foi o style feminino, porque como eu disse, a live foi pro Beleléu, e eu não tenho como saber o pódio. Eu só sei que quem ficou em primeiro foi a Ruby, que é uma gringa que veio pra cá e ela compete e ela é muito boa no parkour. Ela ficou em primeira, mas eu só sei porque ela postou no Instagram dela, mas eu também não vi a line que ela fez. Mas eu acredito que tenha sido boa, porque ela tem uns giros bem legais na base. Agora, indo pro masculino, a gente tem algumas coisinhas. Primeiro que eles divulgaram, né, quem ia competir, quem passou para as finais, e eles divulgaram muito mais do que 8 nomes. Divulgaram 10, mas no fim das contas, só quem competiu foram 7. Eu não entendi nada, não sei como é que foi lá na hora da organização. Se alguém souber, comenta aí. Mas enfim, na prática foram 7 pessoas e os caras mandaram muito. Então vamos lá. Tivemos muitos nomes aqui competindo. Infelizmente não teve nota nem nada do tipo. Nota 10, nota 9.75. Então não dá pra saber o quão próximo eles estavam. Mas de olho lá, vendo como eles competiram, vendo como foram as lines, eu diria que foi bem difícil de julgar quem foi primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Mas enfim, alguns destaques foram pra mim o Hazard, que fez uma line muito encaixadinha, foi bem legal. Outro também foi o Abacaxi, que eu também tenho vídeo sobre ele aqui. E, mano, como sempre, o Abacaxi é bizarro, não tem o que fazer. Ele fez uma line muito maneira, infelizmente a cadeira atrapalhou ele. Ele tentou abrir a cadeira no final e descer lá e ficar deitadinho pra finalizar a line farmando aura, mas não conseguiu, e aí a cadeira atrapalhou ele. Outro que se destacou também foi o Marquinhos, que fez uma line, com vários giros muito bons e todos cravadinhos. Então eu diria que isso vale muito ponto. Mas realmente concordo com o julgamento da competição lá de dizer que ele não estava no top 3, porque a galera fez umas coisas bem maneiras no top 3 também. Outro que pra mim foi um destaque foi o Lucas Rosa, que ele fez simplesmente um dive roll. Mano, o cara deu um rolamento por dentro do vidro do carro dele, velho. O cara baixou o vidro, abriu a porta, deu um rolamento e continuou a line dentro da academia. O cara é muito louco, foi muito foda. Agora chegamos ao top 3. Começando ele, o Bessinha, o grande Bessinha. Bessinha estava com o pé lesionado, provavelmente lesionou em alguma das outras, porque ele ficou no pódio das 3 categorias. Mas ele mandou muito bem, fez uma line totalmente só fluindo mesmo, fazendo uns balais de gato ali. Quem sabe, balai de gato é coisa do Rubinho. Fez uns balai de gato ali e conseguiu fluir bem, fazer uma linha conectando bastante parkour, usando bem o espaço que tinha lá. E acabou que conseguiu um terceiro lugar. Não julgo, acho que foi muito bom sim. Acho que pode abrir a julgamento ali se outra pessoa merecia o terceiro lugar, mas realmente o Bessa se comprometeu a fazer uma line sem giro e conseguiu fazer uma line muito boa, viu? Em segundo lugar, como eu falei, foi o Lucas Rosa, que fez o dive roll por dentro da porta do carro, muito louco. E a line dele foi muito boa, os giros dele são muito bons, eu não conhecia, mas estou conhecendo agora e achei muito brabo. E o último e campeão do freestyle foi o Gui Veloso. O cara mandou muito, ele meteu um cash away na barra lá, muito louco, penduradinho aqui de cat, sabe? Deu uma subidinha e rau, cash away, muito louco. Eu gostei muito e achei muito foda a line dele e merecido o primeiro lugar, tá? Merecidíssimo. Bom, foi isso. A CWB desse ano foi muito louca e eu acredito que tenha sido até melhor do que a do ano passado. Eu cheguei a acompanhar por alto a do ano de 2025, mas realmente a desse ano foi outra parada. Os caras conseguiram realmente subir o sarrafo lá pra cima das competições. Tanto é que tem competições sendo marcadas agora, competição street também, de rua mesmo, aqui em São Paulo. Vai rolar lá em setembro, se eu não me engano. Também tem a competição da Freedom ainda para acontecer esse ano. Tem a competição da Move for Life, se eu não me engano. E também tem a famigerada SPL, né? E lá no final do ano a gente tem também a Volts, que eu acho que vai pegar fogo esse ano. Porque agora todo mundo sabe que tem uma vaga garantida para a SPL se ganhar. Então, gente, por favor, treinem mais. Deem o máximo de vocês, porque eu quero ver o Biel tendo dificuldade para ganhar essa vaga. Porque ele não é o único que merece e eu tô ligado que tem muito competidor brabo no Brasil que pode tentar disputar essa vaga com ele. Então não vamos deixar essa competição ser morna, ser sempre aquela coisa de vamos disputar o segundo lugar.
Pô, rapaziada, vamos pras cabeças. Tem que tentar pegar os caras. O cara é bom, mas a gente tem que ser também. Então, treinem mais e tentem alcançar ele, que vai ser muito maneiro assistir isso. Bom, foi isso. Pode parecer que eu tô na maldade do Biel, falando que vocês têm que tentar ganhar dele, mas ele sabe que não é não. Ele sabe que ele tem que ficar melhor e só dá pra ficar melhor se você tem uma disputa, né? Se tem alguém tentando roubar seu lugar. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se curtiu, deixa um like aí embaixo, deixa um comentário. Fala aí o que você achou também da CWB, como foi participar, como foi competir ou como foi assistir também. E muito obrigado. Mais competições que rolarem, eu trago aqui pra vocês. E se vocês quiserem ver algum conteúdo específico, pode deixar o comentário aí que eu vou estar lendo e vou tentar trazer pra vocês. Então, tchau, tchau e muito obrigado.